Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o nosso tema de hoje será o processo de fecundação. Bom, a fecundação ela é um termo utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino se une com o gameta feminino. E assim se inicia o desenvolvimento de um novo ser. Por envolver os gametas, né, tanto masculino quanto feminino, esse tipo de fecundação ele só é observado em organismos com reprodução sexuada, ou seja, em organismos que necessitam de um macho e de uma fêmea. Bom, após esse processo de fecundação, onde os dois gametas se encontram, forma o zigoto. O que é o zigoto? O zigoto como eu estou demonstrando nessa foto para vocês, ele é como se fosse uma célula que passa por diversas divisões para originar o embrião que futuramente será o bebezinho, né? Será o nosso bebê. Assim como nós, seres humanos, passamos por esse processo, os mamíferos, né, os mamíferos, as aves, entre outros animais, também passam por esse processo, certo? Então, são vários organismos, vários seres que passam por esse processo de fecundação e de divisão celular. Bom, as principais características da fecundação são essas. No caso, existem o gameta masculino e o gameta feminino. Estou dando o exemplo no caso dos seres humanos, que o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. O espermatozoide ele é dividido pela cabeça e pela cauda. Na cabeça se encontra, né, a parte do material genético e a cauda ela é descartada durante o processo de fecundação. O óvulo ele possui um citoplasma, um núcleo, a zona pelúcida, que é como se fosse uma membrana formada por diversas células, né, um tecido formado por diversas células, em que o espermatozoide precisa ultrapassar, como se fosse uma barreira, até chegar o nosso núcleo, é onde vai acontecer a mágica, né, o processo de fecundação. Bom, nas plantas também existem gametas masculinos e femininos, né? Nas plantas, os femininos são chamados de oosferas e os masculinos de anterozoides, ok? Nas espécies animais e em plantas, cujos sexos são separados, os gametas são produzidos por indivíduos diferentes que são chamados de dioicos, ou seja, quando existe um macho e uma fêmea, esses indivíduos são chamados de dioicos, porque precisam de dois indivíduos. Nas espécies que são hermafroditas, hermafroditas, elas possuem os dois sexos ao mesmo tempo, elas possuem o sexo masculino e o sexo feminino. Elas são chamadas de monóicas, por quê? Porque não precisam de dois indivíduos para se reproduzirem, para produzir os gametas masculino e feminino. Bom, existem vários tipos de fecundação, né? Nas espécies monóicas, ou seja, nas espécies hermafroditas, como é o exemplo dessa flor, em especial, a gente pode falar das plantas, os gametas masculinos podem fecundar os femininos no mesmo indivíduo. Nesse caso, não existe troca de gametas entre indivíduos diferentes, ou seja, não necessita de um macho e de uma fêmea diferentes. Eles conseguem se autofecundar. Então, esse processo nós chamamos de autofecundação. As plantas, elas possuem também alguns mecanismos bioquímicos que evitam a autofecundação em certas épocas, por exemplo, ou em certos momentos, para até permitir que consigam, né, fecundar com organismos diferentes. Para quê? Para manter a variabilidade genética. Se elas ficar só se autofecundando, daqui a pouco não vai existir variabilidade genética, certo? Essa espécie pode não sobreviver. Então, em alguns casos, as plantas sofrem alguns processos, alguns mecanismos bioquímicos para permitir a fecundação entre indivíduos diferentes, ok? Bom, nesse caso aqui, como vocês podem observar essa flor é de um organismo de uma planta hermafrodita.
ela possui as anteras, né, o estigma, os filetes também possuem um ovário, possuem pétalas e sépalas, um pedúnculo e um receptáculo floral. O que seria tudo isso, professora? Bom, o estigma é por onde vai entrar, né, o pólen, tá? Que é produzido lá nas anteras e vai fecundar essa planta. É por dentro do estigma que esse pólen vai entrar e vai alcançar o ovário e assim vai acontecer o processo de fecundação. Essas outras estruturas, que são sépalas, pétalas, elas fazem parte da estrutura da flor. O receptáculo floral é o que junta, é ali onde junta as pétalas, as sépalas e os órgãos sexuais masculinos e femininos da planta. E o pedúnculo é como se fosse aquela parte da planta que a gente consegue arrancar da árvore, sabe? Como se fosse um galhinho. Bom, aqui como vocês podem ver, os órgãos femininos da planta são o estilete e o estigma, certo? E os órgãos masculinos são os estames, tá? Os estames, eles são divididos entre o filete, que é essa parte que vocês podem ver, que parece uma fitinha, um palitinho, e as anteras, que é essa parte que parece um feijãozinho, que ela é mais achatada, que é onde se produz o pólen. Bom, existe também a fecundação cruzada. Na fecundação cruzada é o que ocorre na maioria dos seres vivos, né? Que são os organismos dioicos, que necessitam de um macho e uma fêmea. E também ocorre nos monóicos. O que acontece na fecundação cruzada? A troca de gametas entre indivíduos diferentes. Os gametas, eles se encontram e se fundem em nesse processo chamado de fecundação cruzada. Na fecundação cruzada, as características dos indivíduos, elas se misturam, né? E isso aumenta a variabilidade genética. Lembra que eu falei para vocês que mesmo as plantas que se autofecundam, às vezes sofrem processos bioquímicos para que haja a fecundação entre dois indivíduos diferentes? Para aumentar essa variabilidade genética, ela auxilia na manutenção da espécie, tá, pessoal? Ela se torna uma vantagem, né, pois torna os descendentes mais fortes. Lembra lá da historinha que os mais adaptáveis sobrevivem? Pronto, esse tipo de fecundação auxilia, nesse caso, tá, a produzir organismos mais adaptáveis. A união dos gametas, nesse caso, na fecundação cruzada, ela pode acontecer de forma externa e de forma interna. Como vocês podem ver na figura, eu dei o exemplo das minhocas, né? No caso das minhocas, elas fazem o processo de fecundação cruzada, tá bom? Então, vamos ver como é que acontece a fecundação interna e a fecundação externa. Bom, a fecundação interna, a gente observa a junção dos gametas masculino e feminino no interior do corpo daquele que produz o gameta feminino. No nosso caso, por exemplo, quando existe o ato sexual e ocorre a fecundação, o que acontece? O gameta masculino, de forma interna, vai procurar o gameta feminino, que seria o óvulo, certo? Então, ocorre esse processo de fecundação dentro do órgão sexual da fêmea, tá? E a fecundação externa ocorre fora do corpo, ou seja, ocorre no ambiente. Aí eu dei o exemplo aqui para vocês das nossas galinhas, né? E onde ocorre a fecundação interna, ou seja, a galinha, para que o ovo seja fecundado, para que esse ovo possa dar pintinhos, né? Ocorre a fecundação interna. O galo e ela tem um ato sexual e durante esse ato sexual ocorre a troca de gametas. E aqui no caso os peixes, que ocorre a fecundação externa, ou seja, a fêmea deposita os ovos na água e o macho apenas joga, né, deposita seu gameta masculino por cima desses ovos. E assim acontece a fecundação externa. São apenas os peixes que ocorre essa fecundação? Não. Algumas espécies de répteis também, e anfíbios, como por exemplo os sapos. Bom, e nos seres humanos, como que ocorre essa fecundação?
Na fecundação humana, né, existe todo um processo, existe todo um período em que a mulher, que a gente chama de período fértil, vocês já tiveram essa aula, em que a mulher entra em um período em que aquele óvulo, né, aquele que a gente chama de ovócito, ele amadurece e se torna apto a receber o gameta masculino. Quando esse ovócito ele não é fecundado, o que acontece? Acontece o processo de menstruação, ou seja, ele é liberado pela mulher, né? Ele não foi fecundado, então ele é liberado pela mulher no processo de menstruação. E onde que acontece, pessoal, esse processo de fecundação? Bom, sabemos que o ovário, ele produz e libera os óvulos, né? E durante esse processo, o ovócito, ele fica amadurecendo no ovário até se tornar um óvulo. Quando ele se torna um óvulo, acontece o processo de ovulação e ele é liberado para a tuba uterina. Caso haja o ato sexual nesse período, o gameta masculino, ele vai do útero até a tuba uterina e é lá na tuba uterina que ele vai fecundar esse óvulo. Vai acontecer o encontro entre esses dois gametas, o masculino e o feminino. Após o encontro desses dois, ocorre a troca de material genético, certo? Entre o gameta masculino e o gameta feminino. E, após isto, começa o processo de divisão celular, como vocês podem ver na imagem. Acontecem os processos de divisão celular até formar o nosso zigoto e, em seguida, o nosso embrião, certo? Esse embrião ele vai se desenvolver e vai formar o nosso bebê, ok? Esse embrião, lá pelo 8º, 9º dia, ele se implanta na parede uterina, que está lá preparada, pronta para receber esse embrião, e se desenvolve até formar o nosso bebezinho que a gente conhece, ok? E forma um novo ser. Bom, na fecundação humana, então, ocorrem 3 processos. Existe a penetração do espermatozoide, né, no óvulo, através da corona radiata, que é essa parte que eu mostrei para vocês, que é um tecido formado por várias células, né? Depois ocorre a penetração do espermatozoide na zona pelúcida, que é outra membrana que envolve esse óvulo, ok? E em seguida, quando o espermatozoide consegue penetrar essas duas zonas, ocorre a fusão, né, do espermatozoide com o ovócito lá dentro do núcleo, ok? Existe a troca de material genético. Após essa penetração, ocorrem as divisões celulares, como eu já falei para vocês, e os indivíduos se tornam diploides, ou seja, metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, tendo assim 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. E as células sexuais, elas ajudam na hereditariedade. O que seria essa hereditariedade? Ela passa, né, informações genéticas de um indivíduo para o outro, dos pais para os filhos. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão bem legal. No processo de fecundação, ocorre quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário. Marque a alternativa correta que indica a figura. Como já foi falado, gente, o processo de fecundação ocorre aonde? Na tuba uterina. Então, a nossa resposta correta é a resposta C. Bom, agora que vocês já conhecem o tema, treine em casa, procurem realizar as atividades pelo seu professor e acessem a nossa plataforma.